Bem, vamos lá. Nesse exercício é preciso fazer uma correção no seu enunciado. O gráfico a seguir representa uma relação de menos 14 a 14. Me parece que no material de vocês está representado de menos 7 a 7. Mas a função está sendo usada desde o x menos 14 até o 14. Então, por favor, corrijam isso. E depois aqui está escrito errado de novo. Isso aqui é de menos 14 a 14, que é o intervalo do domínio dessa função, incluindo o menos 14 e o 14 positivo, tá? Verifique se é uma função e aí determine. Para ser uma função, todos os valores do x têm que se corresponder com algum y e cada valor de x se corresponder uma única vez. Isso acontece para todos os pontos que nós percorremos dentro deste domínio de validade, do menos 14 até o 14. Então, é uma função. Até porque, se não fosse uma função, não faria sentido o exercício, porque não teríamos como responder nenhuma das perguntas feitas aqui. Tá? Letra A. Quem é f de menos 5? Como é que eu vou descobrir qual é o valor da função quando o x vale menos 5 se ele não me deu a expressão numérica da função, a lei de formação? Muito simples. Quando não houver a lei de formação, nós precisamos saber fazer uma análise gráfica. A gente precisa lembrar que cada ponto do plano cartesiano é a representação de uma relação entre um valor x e um y. Um par ordenado é uma relação entre x e y. Então, esse ponto aqui do plano cartesiano, ele relaciona o menos 7 do x com o 2 do y. Ele é o ponto menos 7, 2. O que significa que quando x vale menos 7, essa função me responde com o número 2. Tá? Cada ponto aqui representa uma relação entre eles, o valor de x e o valor de y. Então, quando eu pergunto quem é f de menos 5, só pela análise gráfica, nós vamos pegar o x valendo menos 5 e achar quem é o correspondente dele, que no caso aqui, o correspondente é o 2. Então, f de menos 5 vale 2. No segundo item, a f de menos 1. Então, do mesmo modo, vamos pegar o x igual a menos 1 e ver com quem ele se relaciona. Atenção que aqui tem um detalhe importante. Ele vai se relacionar com a parte de baixo do gráfico, que é onde a bolinha está fechada. Esse ponto de baixo, bolinha fechada, significa que o x valendo menos 1 se corresponde com o y valendo menos 2. Aquele ponto lá de cima está aberto, então o menos 1 não se relaciona com aquilo, tá? Então, f de menos 1 vai ser igual a menos 2. Depois, f de 0. Quando o x é 0, nós estamos aqui na origem do plano cartesiano. Onde está o gráfico? O gráfico está lá embaixo, então ele vai relacionar com o menos 3. Aquele ponto lá embaixo, ele é 0 menos 3, porque relaciona o x0 com o y menos 3. Então, f de 0 é igual a menos 3. E, por último, quem é o f de 3? Quando o x vale 3. Do mesmo jeito, o x vale 3, ele não se relaciona embaixo, porque a bolinha está aberta, não se relaciona com essa primeira parte de cima, que a bolinha está aberta, mas tem um ponto lá em cima que está com a bolinha fechada, que relaciona o x valendo 3 com o y valendo 3. Então, eu digo que f de 3 vai ser o valor 3. A correspondência do x valendo 3 me leva até o valor do y igual a 3. Certo? Então, quando não houver a função explícita, a lei de formação, a gente vai ter que partir para a análise gráfica e lembrar que cada ponto do plano cartesiano é a relação entre um valor de x e um y. B, os intervalos em que a função é crescente. Quando é que a função é crescente? Quando, à medida que nós aumentarmos o valor de x, a minha função, os meus valores de y também aumentarem. Então, aqui nós podemos perceber que a função cresce no intervalo de menos 14 até menos 7. À medida que variarmos os valores aqui, ó, qualquer número, qualquer x nesse intervalo, menos 10, menos 8, nesse intervalo vai encontrar a função de forma que ela está num comportamento de crescimento. Depois ela mantém constante, no intervalo de menos 5 até menos 4, a função cresce de novo. Então, outro intervalo de menos 5 a menos 4. Depois a função decresce, ela decresce. Quando ela está exatamente aqui sobre o eixo y, ou seja, quando o x está valendo 0, ela começa a crescer novamente e vai até o intervalo de 3. Então, de 0 a 3 ela vai ser crescente. E depois ela decresce, mantém-se constante e cresce novamente. Crescimento de novo lá no intervalo de 7 a 14. Na letra C, eu quero saber onde há intervalos em que a função é decrescente. Agora, decrescente significa que à medida que nós aumentarmos o x, o y vai diminuir. Isso acontece, então, nesse intervalo. Quando o x começa a partir do menos 4, ela começa a decrescer.
E ela vai decrescendo, decrescendo até quando o x vale zero, porque nesse intervalo de menos 1 a 0, ela também está decrescente, só que decrescente lá na parte negativa, mas é decrescente, está diminuindo o desenho do gráfico. Então, esse intervalo englobaria desde o menos 4 até o zero. Depois ela cresce, aí tem um intervalo de novo que o gráfico cai, decrescente, que vai desde x igual a 3 até o x valendo 5. Então, nesse intervalo, qualquer valor de x que eu pegar no intervalo de 3 a 5 vai mostrar um comportamento da função de forma decrescente. Depois ela fica constante e crescente. Na letra D, eu quero saber onde a função é maior do que zero. Quais os valores de x que fazem com que a f, que é a função, que o y, seja maior que zero. Maior que zero significa ser positivo ou mais do que isso. Na análise gráfica, significa que ela está acima do eixo x, na parte positiva do y. Então, é simplesmente olhar para o gráfico e falar onde que está a parte que está acima do eixo x. Está acima do eixo x quando o x estiver variando desde menos 14 até menos 1. E aqui tem que ter um detalhe, né? Por que que a gente precisa ficar atento a esse detalhe aqui? No menos 14, o intervalo vai ficar aberto. Por que aberto? Porque exatamente no menos 14 ela vale zero. E aqui não foi escrito maior ou igual a zero, foi dito só maior do que zero. Então, o menos 14 não pode entrar. E nem o menos 1, porque o menos 1 não se corresponde aqui que a bolinha está aberta. Então, ele fica aberto no menos 1. Depois, a parte de gráfico está para baixo. Existe outro trecho aqui da reta que está na parte de cima, que é desde o x valendo 3, que também é aberto, porque aqui o 3 não se corresponde com aquela bolinha de cima, até o valor do 4, mas exatamente no 4 a função também vai valer zero, e eu não quero igual a zero. Ele queria aqui, na letra D, só maior do que zero. Então, nós excluímos os valores onde eles valem exatamente zero. Na letra E, a pergunta é onde ela vai ser negativa, ou seja, agora é analisarmos onde o desenho do meu gráfico está feito abaixo do eixo x, que é, num primeiro momento, nesse intervalo que vai de menos 1 até o 3. Então, vamos lá. No menos 1 está fechado, porque o menos 1 se corresponde exatamente com um valor negativo, então ele está incluído agora na parte negativa. E o valor 3, ele não se corresponde com a parte negativa, que a bolinha está aberta. Então, no 3 vai ficar aberto. E o que mais que está negativo? Desde o valor 4 até o valor 14, todo esse intervalo está para baixo do desenho do gráfico, está negativo. Só que exatamente no 4 e exatamente no 14, a gente não vai incluir, porque esses valores são exatamente onde a função vale zero. Aqui é o 14. Na F é exatamente onde são os zeros da função. Os zeros da função é onde o y vale zero. Quais são os x que fazem o y valer zero? Isso é identificado de uma forma muito simples, como os pontos onde o seu gráfico cruza o eixo x. Porque quando cruza o eixo x, quais são as coordenadas desse ponto? Ele é menos 14 no x e 0 no y. Eu não queria o zero da função? O zero da função é o zero do y. O f de x é o y. Quando o y vale zero, quem é o x? Então, a gente está achando ali que no x igual a menos 14, vai ser zero da função. Onde mais o gráfico cruza o eixo x? Cruza aqui no 4. Então, para x igual a 4, é um zero da função, porque aquele ponto é 4 no 0, é 4 no x e 0 no y. E, de novo, no 14, na outra ponta do gráfico. Ele, de novo, está sobre o eixo x. Toda vez que o gráfico passar sobre o eixo x, é um zero da função, porque naquele ponto o y vale zero. E por último, a letra G, os valores de x tais que a f de x é constante, onde que a função não vai variar. Ela tem um trecho constante aqui na parte negativa do x, que vai desde o menos 7 até o menos 5. E depois tem um outro trecho também, no outro lado de x positivo, que vai desde 5 até 7. Nesses dois trechos, a função permanece constante. Quando ela está constante, ela está paralela ao eixo x. Certo? E o 36, o último exercício que foi passado, considera essa função uma função definida por várias sentenças, 3 sentenças, e quer que a gente determine alguns valores. Qual é o detalhe? Nós temos sempre que estar atentos que, para determinado valor de x, qual sentença nós vamos adotar. Então, primeiro, ele quer f de zero, né, quando x é igual a zero. Em qual das 3 sentenças o x vale zero? Na do meio.
porque o x está indo desde o 0 até o 4, incluindo o 0. X é maior ou igual a 0. Então, nós vamos fazer aqui 3 vezes o 0 somado com 5. 3 vezes 0, 0, somado com 5 vai dar 5. Então, f de 0 vai ser igual a 5. Depois pede-se o f de 3. O f de 3 é nós analisarmos para x igual a 3. X igual a 3 é o segundo intervalo ainda. Então, nós vamos jogar na função 3 vezes o valor do x, que é 3, somado com 5. Nós vamos pegar a parte da expressão referente ao x pertencente ao intervalo dado. 3 vezes 3, 9, 9 mais 5, 14. Depois é pedido o f de 4. F de 4, o x igual a 4 ainda está no intervalo intermediário, porque ele está incluído aqui, x igual a 4. Então, nós vamos fazer 3 vezes o valor do x, que é 4, somado com 5. 3 vezes 4, 12. 12 somado com 5, 17. E ainda na letra A, pede a f de 5. F de 5, agora o x é maior do que 4. Então, nós vamos ter que ir para a última expressão aqui, que é 1 sobre o valor do x, ou seja, 1/5. Certo? Letra A resolvida. Letra B quer saber quem é o zero dessa função. O zero da função é o valor que vai fazer de x, que vai fazer com que a minha função valha 0, que meu y vale 0. Só nós jogarmos 0 para cada uma dessas expressões e verificar onde que vai ser verdade. Então, se for no primeiro termo, na primeira parte da expressão, eu teria que 0 tem que ser igual a x mais 4. Quando nós resolvemos isso aqui, nós vamos achar que o x é igual a menos 4. Mas x igual a menos 4 está dentro daquele intervalo que está definindo aquela expressão x mais 4? Está dizendo que para usar aquela expressão x menos 4, o seu x tem que ser menor do que 0. Menos 4 é menor do que 0? É. Se ela pertence àquele intervalo que foi definida a expressão, então ela é uma parte da resposta. E vamos verificar para o resto. Na segunda parte, eu teria que ter o 0 igual a 3x mais 5, para ser o zero da função. Vamos achar quem é o x que faz zerar essa parte da função. Isolando aqui o x, o 5 vai passar subtraindo, nós vamos ter que 3x é igual a menos 5, e o x seria igual a menos 5 terços. Menos 5 terços é menos 1 e alguma coisa. Esse número negativo está no intervalo de 0 até 4, que é o intervalo de definição daquela expressão? Não, ele não pertence. Então, se ele não pertence ao domínio de validade daquele intervalo, eu não posso colocar isso na minha solução. Isso não é um zero da função naquele intervalo, porque ele não atende ao intervalo pedido. E na terceira parte, eu teria que colocar 0 é igual a 1 sobre x. Só que 1 dividido por x nunca vai ser 0. Nunca será 0. Por quê? Porque eu vou dividir 1 por alguma coisa, o denominador aqui nunca pode ser 0, não vai existir divisão por 0. Então, não existe número x que eu coloque aqui que vai fazer com que essa divisão dê 0. Então, não tem 0 para essa parte da função. Ou seja, o único 0 dessa função, o único valor que vai zerar aquela função é se eu jogar x igual a menos 4. Isso vai acontecer naquele primeiro intervalo. Então, ele tem um único 0 e esse valor é menos 4. Certo?